Oi, gente, eu sou a Gabriela Moia, do criandonossarealidade.com.br, e dando continuidade às incríveis conversas que a gente está tendo. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito, mas muito especial mesmo. Quem é do universo, frequenta o universo da espiritualidade, ou já conheceu, ou já ouviu falar, ou alguém que conheceu alguém que conhece ela, a Renata Rocha. Nossa querida Renata Rocha, que eu tive o prazer de conhecer agora há pouco tempo. Já conhecia, mas eu tive o prazer agora de conhecer pessoalmente. Ela trabalha muito com o desenvolvimento humano, com uma série de atividades, né? Então, em 2010, a Renata fez um retiro lá na Ásia, ficou 1 ano e meio lá, né? Um tempão, e aí voltou para cá. E hoje ela trabalha com vários grupos de desenvolvimento humano, com retiros, workshops, encontros, grupos de meditação, cursos. E o principal que ela traz, além da verdade, da existência dela, tudo que ela incorporou e vai contar um pouquinho pra gente, é esse agrupamento de tudo que ela conseguiu adquirir e observar e aprender na cultura e na filosofia oriental, com a praticidade e a vivência do mundo ocidental que a gente vive hoje. Então ela faz essa combinação de uma forma muito profunda, muito intensa. Desde 2011 ela criou a universality.com.br, que a gente vai falar um pouquinho também. Enfim, Rê, muito obrigada pela sua presença, por você estar aqui. Obrigada a você. Contar a sua verdade pra gente, que eu acho que assim... Tá incrível, aqui energeticamente tá rolando uma coisa muito profunda, assim, porque é isso, a gente tá sentindo a sua verdade. E eu queria então que você contasse um pouquinho, assim, de como começou a sua jornada nesse caminho da espiritualidade, desde pequenininha, se você teve alguma influência, de repente surgiu uma vontade de você conhecer a Ásia e tal, como é que foi, assim, essa história? A Ásia veio um pouco mais tarde, né? Foi? Quando eu tinha 13 anos, eu frequentava a igreja católica com a minha mãe e eu conheci umas freirinhas que estavam fazendo umas viagens de missionárias e pedi para minha mãe ir, não podia ir criança, né? Na época eu era uma pré-adolescente. E minha mãe deixou, eu fui e me envolvi bastante assim com esse movimento delas. A gente vai ter uma trilha sonora aí de aviões, mas tá tudo certo, a gente vai passando. E fui fazendo vários projetos sociais, eu acho que desde 13 anos comecei nessa onda dos projetos sociais que foram muito importantes para a minha formação. E com 17 anos, com algumas amigas, a gente fundou uma ONG no Brasil, que chama Teu Sonho, Meu Sonho. Hoje, ela durante 10 anos ajudou mais de 20 mil crianças de orfanatos, levando lazer, arte, cultura, educação e esportes. Ela existe ainda hoje? Ela não existe hoje como Teu Sonho, Meu Sonho. Tem várias pessoas que migraram, tem um projeto que é irmão, assim, e que foi migrado, que chama Sonhar Acordado, que leva as crianças no Hopi Hari, então a gente levava no Play Center, no ginásio do Ibirapuera, e tinha um trabalho de acompanhamento com os voluntários nos orfanatos todo mês, com algum tema específico, para levar lá lazer, arte, cultura, educação e esportes. Depois eu fundei com outros amigos o Gente Nova, que era uma ONG de formação de valores, formação de jovens líderes através de valores, e fui morar no Vaticano, Morar no Vaticano? Não conheci ninguém que morou no Vaticano. Fui estudar lá, juro, a gente tinha um curso lá que tinha a ver com esses líderes de projetos educacionais e filosóficos do mundo, e foi bem legal morar em Roma, assim, fazer esse curso foi muito bom. E aí, enfim, os caminhos da vida, né? Eu fui namorar um judeu, e aí fui conhecer a Cabala, fui para Israel, e aí por vários amigos eu conheci o budismo, e eu comecei a encontrar várias preciosidades nesses caminhos diferentes espirituais. E eu tive fibromialgia, não sei se você conhece, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma doença psicossomática que é como se fosse uma inflamação assim em todo o corpo, dói as fáscias do corpo, e a crise de dor. E aí uma vez o meu ex-chefe, ele me levou para Você trabalhava com o quê nesse período? Eu trabalhava com coaching nessa época. Então eu me formei em administração, direito, e fui trabalhar com coaching depois.
com uma pessoa que eu amo, admiro muito, que é o Robert Wong. Ele trabalhou muitos anos como headhunter e aí abriu essa empresa que era focada no desenvolvimento do potencial humano. Fiquei 5 anos lá com ele, foi uma super experiência de vida. A gente fez muitos programas de coaching, personal branding, e ele continuava nos processos de headhunting. E nessa época eu conheci o yoga, isso foi em 2004 mais ou menos, e eu fui praticar com a Márcia De Luca pela primeira vez. E minha grande amiga, professora, inspiradora desse caminho. Foi maravilhoso, maravilhoso. Só agradeço ela até hoje, assim, porque eu vi que através do yoga e da meditação, as minhas dores paravam. Então, se eu ficava uma semana sem praticar, as dores voltavam. E aí eu tirei todo o remédio e fui praticar. E aí eu não podia ficar sem a minha droga da meditação e do yoga, nem sem ela, nem durante uma semana. E aí em 2008, isso serviu como uma inspiração para eu ir para a Índia pela primeira vez. Fui fazer uma viagem com minha melhor amiga para a Índia, Nepal e Butão. Olha! E foi incrível, assim, acho que foi a grande recepção da Ásia nessa vida, né, de conhecer mesmo essas mágicas do Oriente. Lá é demais, né? Você tem uma conexão assim. Era como você imaginava? Não, acho que eu nem imaginava nada, eu fui de coração aberto. Então, né? A expectativa é uma coisa... Porque não dá para imaginar a Ásia, uma coisa você chega lá e a experiência ela é completamente diferente, né? Então todo mundo falava, nossa, eu vi tanta pobreza, eu falava, nossa, eu não vi nenhuma pobreza. Claro que a gente vê pobreza física, mas eles têm uma outra riqueza que eu pude conhecer através talvez das pessoas mais simples. Então foi uma viagem com certeza que me abriu muitos caminhos. E eu continuei trabalhando depois de 2 anos com coaching, com o Robert, com vários processos de autoconhecimento. E aí chegou uma hora que eu falei, agora eu preciso ir para lá. Porque nessa primeira viagem eu realmente senti que eu tinha uma conexão com a Índia, principalmente. E com as pessoas, com os lugares, com a história, com a energia. E aí eu fui morar lá, e a primeira coisa que eu fui fazer foi para Rishikesh, que eu já tinha ido passar 3 dias lá. Então nessa viagem eu fiquei 4 meses. Eu conheci o meu mestre espiritual lá, que é um brasileiro, que é o Prem Baba hoje. E eu não tinha ideia do que era ter um mestre espiritual. Então você já conhecia ele aqui ou você conheceu ele lá? Não, eu conheci ele lá. Olha! Eu não tinha nem ouvido falar dele aqui no Brasil. Olha, era para ser lá, né? Era para ser lá. Isso foi em 2008 que eu conheci. Daí quando eu voltei eu sabia que eu precisava, não sabia que ele era meu mestre, mas eu sabia que eu precisava ir lá ficar um tempo com ele. E aí foi sim, acho que começou uma grande transição mesmo. Era uma preparação para o que eu sinto que eu precisava viver assim nos últimos anos, nos últimos 7 anos da minha vida, né? Mas aí quando você ficou esse período lá, o que mais que você fez lá na Índia? Você ficou lá no ashram? Eu fiquei 4 meses lá, porque era o período que ele ficava. Eu fui morar em Dharamsala, que é o exílio do Dalai Lama, lá nos Himalaias. E eu fiquei 2 meses lá fazendo cursos de meditação, de budismo, que eu queria também me aprofundar mais no budismo. E morei na Tailândia, morei no Nepal, morei em Bali, morei no Timor-Leste. Então eu viajei muito, né? Fui para a Malásia, não morei na Malásia, mas eu visitei muitos países, o Laos, o Camboja, e voltei para a Índia. Então, e daí há 8 anos, sem parar assim, eu volto. Aí você voltou para cá, para o Brasil, e aí você começou a desenvolver um grupo, um workshop, um curso para poder trazer todo o aprendizado que você teve nesse 1 ano e meio e mais o que você já desenvolvia aqui, que é essa parte de coaching, com a vivência ocidental. É isso? Sim, quando eu estava lá na Ásia, acho que na 3ª semana que eu estava na Índia mesmo, porque eu sinto que tem práticas que levam a gente... Esperar um pouquinho mesmo. Bem alto, né? Quando eu estava na 3ª semana lá na Índia, eu senti uma coisa muito forte no meu coração de entender o que eu amava, entender o que eu honrava. Eu consegui compreender
dentro de mim o que me fazia bem de verdade. E acho que essa foi a chave para entender que eu precisava fazer isso na vida, eu precisava fazer isso pelas outras pessoas. Era uma necessidade que eu acho que eu tinha tão grande dentro de mim de encontrar o que eu amava, encontrar as minhas paixões, o meu propósito. E nesse dia, assim, que eu senti isso bem forte, eu resolvi que eu queria fazer isso pro resto da minha vida, assim, que eu queria ajudar todo mundo a encontrar o seu lugar no mundo. Não o lugar fora, mas o lugar dentro, principalmente para alinhar com esse lugar fora. E quais são as primeiras dicas, então, para fazer isso? Porque acho que metade da população está procurando esse propósito, a outra ia estar tentando. A primeira coisa eu sinto que é realmente olhar para dentro. A gente não tem como encontrar paixão, que é um tema tão íntimo de cada um, né? Tão específico de cada um, sem olhar para dentro. Então esse olhar, ele permite que a gente seja honesto com a gente mesmo para entender o que te faz bem, né? O que você gosta, o que na sua vida, todas as experiências que você se sentiu bem, que você se sentiu num ambiente que era um campo fértil para você poder ser quem você é, usar os seus talentos. Então, eu, depois de fazer administração e direito... Você gostava? Não gostava. Eu tinha facilidade com direito, com visão de negócio, mas não era uma coisa que eu gostava. Mas eu não tinha outra coisa para fazer, porque eu não ia estudar engenharia, eu não ia estudar medicina, as coisas tradicionais que as faculdades nos oferecem, né? Então, aquela coisa, quando você quer ser quando crescer, né? A única coisa que me vinha quando eu era pequena era ser diplomata. Jura? E aí eu fui vendo que o caminho de ser diplomata é algo que é muito diferente. Mas olha, na realidade. Você trouxe isso de uma forma hoje, né? Pois Porque é. ser diplomata num outro conceito. Pois é. Incrível. E aí eu acho que tem essa conexão com a criança também, com algumas vontades que a gente traz, com algumas facilidades de algo que a gente faz naturalmente, com facilidade, com naturalidade. Então, isso foi tirado muito da gente. Então, o primeiro passo eu sinto que é ser honesto com você. Porque muitas pessoas vêm para mim, vêm no programa e falam, o que você gosta? A pessoa fala, não tenho ideia do que eu gosto, né? Não tem nem pistas, porque a vida toda foi desenvolvida... Tinha, né, olhar para o que eu gosto, né? O que tinha que fazer, né? Total, foi desenvolvida para atender uma projeção e uma necessidade externa e não realmente entender, ir para dentro dela e falar o que eu gosto de fazer. E eu acho que tem, junto com isso, uma crença coletiva do que dá certo, do que é sucesso, do que é ser uma pessoa reconhecida no mundo. Então, as pessoas vão para muitas coisas tradicionais, sem ser sinceras mesmo, sem nem se permitir, nem ter acesso interno. Acho que é um acesso que a gente não abre dentro de nós para se perguntar o que eu amo de verdade, o que eu gosto de fazer. E às vezes a gente se confunde e se distrai bastante fazendo muita coisa que a gente fala assim, não, eu estou acreditando que é isso mesmo que eu tenho que fazer, e a gente faz bem, né? Vão ser ótimos médicos, vão ser ótimos administradores e empreendedores, mas eu sinto que tem um caminho assim que o autoconhecimento leva, que chega um momento que, se a pessoa ela não foi honesta com ela antes, chega aquela pergunta, né? Dessa crise que já não é mais na meia-idade, eu acho, já não é mais aos 40, tá chegando muito mais cedo. Sim. Tá chegando com gente de 25 anos, gente realmente tendo crises existenciais, né, de vida para... Uma coisa que eu percebo muito conversando com as pessoas é assim, é fácil meditar se você não tem que trabalhar, acordar cedo, criança, filho, né, marido, ir trabalhar longe e tal, nananã. Ou fazer, eu não tenho tempo para fazer yoga, eu não tenho tempo para fazer alguma atividade para mim, enfim. Muita gente usa esse argumento para justificar não fazer. Na verdade, ela tem vontade, né? Mas assim, não como é que faz? Porque como você traz muito essa coisa do Oriente e do Ocidente, claro, a vida no Oriente é completamente diferente daqui. Né?
Então, e eles estimularam a ter essas práticas, ficar sozinho, né? As pessoas hoje não sabem o que é ficar sozinho, né? Tipo, não fica de jeito nenhum, vai jantar sozinho, mas tá com o celular, né? Não tem essa conexão interna. Como é que você sente quando as pessoas trazem isso e o que pode ser feito para a gente começar a incorporar devagarzinho, sabe? Ótimo. Pequenas coisas. Eu vou voltar nessa resposta nas 3 dicas que você me pediu. Então, a primeira é ir para dentro, no sentido de se perguntar o que você gosta e ser honesto. Acho que honestidade, né? Pedir para a gente ser honesto com a gente mesmo. A segunda é silêncio. Falando um pouco, já vamos falar disso. Porque sem o silêncio fica muito barulho interno, né? Muito barulho na nossa mente. E a gente são como nuvens que vão encobrindo a nossa essência mesmo. São camadas que vão se formando da personalidade, dos nossos medos, preocupações, projeções, que não deixam a gente acessar o que é verdadeiro. Então, o silêncio ele tem esse poder é um solvente que vai limpando. Exato. Muita confusão. Falo isso por experiência própria, porque eu acho que sem o silêncio eu não teria chegado a alguns lugares, e tem lugares que eu não chego sem o silêncio. Sim. E a terceira coisa, eu sinto que é coragem. Coragem que vem do cor, do francês, né? Coração, agir com o coração. Não. E a terceira dica é coragem. Coragem vem do cor, né, do francês, do coração, agir com o coração. Então, a gente precisa ter coragem para experimentar, porque às vezes fica esse medinho nos prendendo como se fosse um freio de mão puxado na nossa vida que não nos deixa experimentar o que a gente precisa experimentar nessa vida. Então, o tempo está passando muito rápido, as oportunidades estão sendo infinitas e a gente está precisando experimentar e viver uma vida de verdade mesmo. Sem medo do que vai acontecer, porque se você não experimenta, não cruza o mar, né? Você não sabe o que tem do outro lado. Só que a gente sabe que tem algo verdadeiro esperando por nós, é esse encontro comigo mesmo que eu tô indo, né? E quando a gente encontra com a gente mesmo, é o nosso lugar. Esse lugar se abrem infinitas possibilidades. Ninguém mostra isso pra gente, a gente que encontra, né? E eu acho que cruzar esse rio, cruzar esse caminho, é o momento ali da coragem, e o medo impede a gente de fazer essa travessia. Vamos falar um pouco do medo? O que é o medo e por que ele é tão bloqueador assim nas nossas vidas? Ele é paralisante, né? Total. Eu não sei se eu falaria uma definição de medo, porque seria muita pretensão tentar definir o que é o medo. Eu acho que ele é muitas coisas. Eu sinto que o medo ele está impresso, né, nessa mente profunda, nas nossas experiências, principalmente num lugar que a gente veio quando criança, tão puros, tão inocentes, só querendo amor, né, só querendo ser feliz, só querendo existir, e de repente alguma experiência bloqueadora de falta de amor, eu sinto que vem bem daí, assim, um lugar de falta de cuidado, falta de amor, na interpretação da criança, né? Muitas vezes esses pais dão amor, mas na interpretação da criança a gente encontra um lugar de falta, né? Então o medo ele vem muito dessa da falta de acolhimento e a lidar com a rejeição? Muito, mas eu acho que nenhum acolhimento vai suprir uma pessoa, nunca vai existir uma pessoa sem medo. Eu sinto que a gente teve que passar por isso, só que ele está impresso dentro de nós. A gente tem que entender como integrar esse medo de alguma forma ao amor, à confiança, né? Quando você veio para cá e começou a desenvolver o seu curso, você estava com medo? Tava. Eu vou contar uma historinha antes e vou contar essa história do meu curso. Sobre o medo, eu estava fazendo um retiro de 1 mês de silêncio lá no Nepal e tinha 10 minutos para conversar com um monge, que era o nosso professor. E era um curso assim super renomado lá no monastério, super renomado, e esse era um grande professor, e em 1 minuto de silêncio a gente podia falar 10 minutos, em 1 mês de silêncio,
a gente podia ter 10 minutos só para falar com ele. Só para falar com ele. Então, a única vez que eu escutei a minha voz em um mês foi durante esses 10 minutos que eu abri a boca para conversar com ele. E geralmente era para fazer alguma pergunta. Eu falei, o que eu vou perguntar para esse monge que está me ensinando assim coisas tão profundas, tão sábias e um ensinamento de vida, né? E tem a ver com medo. Eu experimentei sensações muito maravilhosas nesse retiro e no silêncio e nesses ensinamentos. E aí, esse monge, eu tinha que fazer uma pergunta. E eu experimentei muitas coisas, muitas sensações incríveis nesse retiro, no silêncio, nesses ensinamentos. E eu entrei no quarto, conectada com o meu coração, eu falei, na hora que eu estiver na frente dele, eu vou saber que pergunta fazer. E aí eu olhei nos olhos dele, né? Eu confiei. Eu olhei nos olhos dele e falei, Lama, se eu sei, né, se eu experimentei coisas maravilhosas de leveza no meu coração, de amor infinito, de generosidade, de altruísmo, desse lugar que eu quero estar, dessa, de alguma forma, luz, né, que tem dentro de nós, eu consegui acessar. Eu sei que eu quero isso, eu escolho conscientemente ficar nesse lugar. Mas, por que eu volto? Né? Para o medo, para um lugar de desconforto, para um lugar que eu não me sinto na minha pele. Por que a gente volta? Eu falei, bom, se ele souber me responder isso, acho que vai ter valido a pena o retiro, né? E o que ele falou? E aí foi ótima a resposta dele, porque ela é bem prática. Ele falou, a nossa mente é um campo de infinitas... Deixa eu passar. A resposta porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Lembrei dessa história, assim. Porque a gente sabe o que a gente quer, mas por que a gente volta? Né? A gente sabe que a gente quer prosperidade, a gente sabe que a gente quer abundância, a gente quer amar, ser amado, a gente quer fazer as coisas, a gente quer ser feliz, mas por que a gente volta? E aí ele falou o seguinte, a nossa mente é um campo de infinitas sementes. E essas sementes, elas podem ser regadas, elas são regadas ao longo da nossa vida, e elas brotam e dão frutos, né? Então, nada está acontecendo na sua vida que você não tenha plantado e regado. Nada, não tem, né? Principalmente no budismo é bem interessante, porque não tem nenhum efeito sem a causa. O que é o Dharma e aliado com propósito? Assim, Dharma é a mesma coisa que propósito? Olha, eu diria que a tradução de Dharma é muito a ação correta, né? Então, the righteous path, o caminho correto, que é o caminho correto para você, é o caminho correto para mim, é o caminho correto para você. Então, a gente precisa entender quais são esses elementos para o nosso caminho correto. Então, eu vou dar algumas dicas aqui do que eu acho que pode ajudar a cada um poder fazer essa reflexão do seu caminho, desses elementos essenciais para cada um. Eu sinto que tem 6 grupos que a gente pode ajudar a cada um colocar no seu caldeirão mesmo e entender o que quais são os elementos que formam a sua paixão, porque eu sinto que ela é a mesma coisa que o propósito. Porque o propósito ele é interno e no momento que ele se torna externo você consegue entender o seu servir aqui no mundo, né? O que a gente veio vir a ser aqui. Por isso que eu acho que ele é bem, quando a gente fala, é muito espiritual. É tudo, né? Ele é profissional, ele é espiritual, é pessoal. Então a primeira família é dos objetos externos. Então que é o que você se conecta fora de você, que quando você se conecta com uma criança, se for um objeto essencial, assim, que é fora de você, você se conecta, traz uma coisa boa, pode ser a natureza, pode ser a arte, pode ser a música, pode ser a decoração, pode ser a medicina. Cada um tem uma forma de se conectar externamente com algum elemento fora de você que te conecta com algo muito poderoso, né? O segundo seria quais são os ambientes, né, que são campos férteis para você. Então, às vezes tem gente que precisa de um ambiente muito silencioso, precisa de um ambiente com não tanta gente. Às vezes tem gente que precisa de gente, né? Ambientes colaborativos, ambientes criativos, tecnológicos, acadêmicos. Podem ser que tipo de ambientes aqui
te fazem muito bem. Ambiente de comunicação, ambientes que você precisa estar em contato com alguns elementos que possam te fazer bem. Então tem gente que precisa ficar mais sozinho, tem gente que precisa trabalhar mais em comunidade, tem gente que precisa de mais tecnologia, tem gente que precisa de mais arte, né? Ambientes artísticos, criativos, livres. Então não existe uma regra, cada um tenta encontrar o seu. Cada um encontra o seu. Valores que você não pode viver sem. Eu sinto que valores hoje são os balizadores de todas as nossas ações. Então, valores que são essenciais para você, né? Podem ser o valor da liberdade, ser algo muito forte, pode ser o valor da beleza, pode ser o valor do impacto. Tem valores que vão formando o seu propósito, que não pode viver sem. Verbos. Então, o que você está fazendo, né, quando você faz, que realmente te conecta com o seu poder pessoal. Então, às vezes é ensinar, às vezes é cantar. Tem gente que é tocar um instrumento, tem gente que é construir, né, precisa da matéria, ou criar com trabalhos manuais, estudar. Cada um... Uma ação, né? Uma ação, né? O que você faz que te leva para um lugar de conexão com o seu poder pessoal. Depois vem possíveis resultados. O que poderia acontecer se você fosse o melhor que você pudesse ser no mundo? O que aconteceria diferente aqui? Né? Você sendo você, Gabi, no seu melhor, o que acontece diferente no mundo por você existir? O que acontece diferente no mundo por cada um de nós existirmos? Então, vai acontecer um impacto, idealmente, de pessoas, que tem muito a ver com a nossa visão, com o propósito, né? De para que a gente está fazendo isso. Então, para democratizar, né, a evolução da consciência e para que cada um possa realmente estar mais conectado com o seu poder pessoal e criar mais a sua realidade para um mundo melhor. Então, assim, que tipo de... Tô falando, eu sinto... que acho que pode ser muito, né, um possível resultado. Então a gente acorda todo dia para isso, encontrar para que a gente acorda todos os dias. Tem gente que está querendo a erradicação da pobreza no mundo, ou das crianças na zona sul de São Paulo. Tem gente que está trabalhando para descobertas de novas tecnologias, para curas. Então, assim, são tantos propósitos específicos, mas a gente tem que entender o nosso para quê. Né? O que dentro de mim eu honro. Às vezes você não precisa ter experimentado isso. Às vezes a gente experimentou, mas às vezes é só uma admiração tão grande que eu preciso estar mais perto disso. E só essa vontade vai criando a minha realidade, porque quanticamente eu já estou criando. Se manifesta, né? Ela se manifesta, né? Então parece que é algo futuro, mas eu estou criando todo momento ela aqui no momento presente. E depois temas. Podem se confundir com os objetos externos, mas podem ser temas de animais, podem ser temas, enfim, de cores, podem ser temas ligados à espiritualidade, podem ser temas ligados a empreendedorismo. Cada um tem o lugar onde sabe que pode impactar, não talvez em tanta quantidade, mas na qualidade. E o mais importante de tudo, eu acho, é como você se compromete com o seu autodesenvolvimento, com a sua autorrealização. Porque não vai ter nada no mundo que seja mais valorizado do que isso. Ninguém, né, nada no mundo vai suprir a mais uma necessidade do que a sua autorrealização. Então, eu sinto que a própria consciência, né, e a própria honestidade que cada um tem de organizar isso internamente, de poder viver essa verdade, ela vai criando uma realidade muito diferente. A gente vive no tempo e espaço, então às vezes leva tempo. Às vezes a gente precisa ter paciência, não acontece do dia para a noite, é uma construção. Mas da mesma forma que aquele lama falou, vai colocando as sementinhas, que com certeza, né, na verdade, na intensidade que você plantar e regar essas sementes, com certeza assim vai ser o seu destino. Assim vai ser o seu presente, que vai estar construindo um novo presente. E isso eu sinto que é Dharma. É você poder saber exatamente o que você tem que fazer aqui e agora. É o caminho correto, a ação correta aqui. Porque não tem outro lugar para a gente fazer em outro momento, né? E não tem problema mudar também depois, né? Não, é um caminho que vai te levar para o outro. Mas esse passo a passo do presente, da conexão com todos esses elementos que te fazem bem,
vai te levar para um outro lugar, que vai te levar para um outro lugar, só que esses lugares, eles são lugares que são próximos do nosso coração. São lugares que engrandecem a gente, que fazem a gente ficar mais uno com o mundo lá fora. E aí, de repente, você vai criando cada vez mais intimidade, mais unidade, já não tem mais diferença entre você e o fora, você e o mundo, né? Você no seu servir. E é muito curioso porque, assim, ao mesmo tempo em que quando a gente entende essa conexão que nós somos o universo, nós somos uma coisa só, ao mesmo tempo, a grande diferença que acontece é quando a gente também entende a nossa unicidade no mundo, né? Que eu sou única. O que eu posso fazer pelo mundo, só eu posso fazer. Né? Exatamente. Então, assim, é aquela coisa, você ter a total convicção da sua importância como indivíduo e da sua entrega como um todo, né? Então, muito. É curioso isso, porque são dois opostos que acaba virando um só, né? Total. E isso parte de uma aceitação, de um lugar bem individual, de amor próprio, de confiança em si mesmo, né? E aí sim você vai poder ter o seu poder para manifestar exatamente o que você veio manifestar, porque como uma digital não existe ninguém que faça exatamente a mesma coisa no mundo, cada um tem o seu brilho. E você não fazer não ajuda nem você, nem a mim, nem a ninguém. Porque como é que eu vou poder ajudar o planeta, as pessoas, se eu não me ajudo, né? E vamos falar então um pouco de amor próprio, porque assim, como é difícil acessar isso? Para todo mundo que eu percebo, que eu tenho conversado, assim, acessar o amor próprio não chega a ser desconfortável, né? Porque assim, até o fato de você se olhar no espelho, ficar olhando dentro de você, sei lá, 2 minutos, no começo é uma coisa muito estranha, porque assim, aquela coisa, você nunca fez isso, né? Aquela coisa das crenças limitantes, a gente levou anos para criar certos padrões, que não é agora em uma meditação que a gente vai mudar. Mas assim, como é difícil a gente poder se acessar, né? E era uma coisa que é tão nossa, por que que a gente é tão... Esse é um ótimo exercício, né? Se olhar no espelho e olhar no seu olho, entender quem que está aí dentro. Porque a gente convive anos com a gente, com esse corpo, com essa alma, com as nossas vontades, sentimentos, mas a gente conhece tão pouco eles, né? Total, então, chega a ser um zona assim, você fala, meu Deus, o que tem aí dentro, né? Você fala, conhece tão bem uma pessoa, né, um namorado, ou família, irmãos e tal, mas aqui dentro você olha e fala, nossa, o que tem aí, né? Então, mais um exercício que você trouxe a dica é poder se olhar todos os dias nos seus olhos, né? E poder encontrar quem que tem aí dentro, quem que habita aí dentro, quais são as vontades dessa pessoa, quais são os medos, qual é a verdade que você está querendo ser honesto com você para você poder fazer o que você tem que fazer. Então, acho que é um bom exercício. Falando de amor próprio, eu acho que precisa ter uma aceitação de você ser exatamente assim como você é. Olhar as sombras, né? Olhar o que precisa ser melhorado, olhar as virtudes e o que precisa ser reforçado. Mas sem dúvida, ninguém é perfeito, né? A nossa perfeição é ser exatamente como a gente é. E aí a gente vai refinando, né, esse carvão para se tornar um diamante, mas o carvão ele é perfeito como ele é, senão não teria carvão. E aí a gente vai entendendo, nossa, eu preciso, né, refinar isso que eu não me sinto confortável nesse lugar, eu não me sinto nesse lugar de egoísmo, de ciúme, de inveja, de raiva, olhar para o que tira a gente do nosso centro, né? Eu tenho percebido que... E aceitar, olhar para ter consciência, para transformar. Então, o que você vai regar agora é o que vai determinar o seu destino. É o que vai não tem outra regra, não tem outra lei, né? Então, eu sinto que a história da presença, a história da gente realmente estar observando a todo tempo aonde a gente está, da onde a gente faz as coisas, o que eu estou regando, o que eu estou escolhendo, né? Se a gente está escolhendo estar aqui agora, né? O que a gente pode levar disso e realmente trazer para a nossa vida para que isso seja algo permanente, para que esses ensinamentos, quantos ensinamentos passam por nós e quantos se vão, né? Porque como que a gente realmente se firma, cultiva. Então, no momento em que você não rega mais a sementinha da culpa, ela morre, ela não tem mais força para brotar, né? E aí outras sementes, consequentemente, estão sendo regadas
e nutridas e ficando fortes, criando raízes, e aí tem tudo a ver com as nossas crenças, né? Que elas viram os nossos hábitos, elas começam a virar os nossos padrões, e aí vira o nosso automatismo. Fala, nossa, você é assim, simpática, extrovertida, cativante, né? Conectada. Isso, de alguma forma, foi sendo cultivado, né? Foi sendo criado, tudo vai sendo cultivado. Então, tem coisas que... acho que tem escolhas hoje que a gente está... Tudo. Isso tem muito a ver com as crenças limitantes que a gente se coloca, né? Porque é isso, você adquiriu um certo tipo de comportamento, alguém falou pra você, ou você consentiu que tinha que ser de um jeito, ou agir, ou pensar, e isso é a sua verdade, né? Até que você se dê conta do que é a sua verdade e o que não é. Então, e elas são limitantes mesmo, né? Pra gente tomar outros tipos de decisões. Com certeza. E essas crenças limitantes, elas vêm de impressões bem profundas, geralmente inconscientes, geralmente na nossa infância, né? E que elas são cultivadas, como a gente estava falando, né? Elas são regadas, alguma conexão foi feita em algum lugar por alguma experiência, situação, ou pelo ambiente que cada um viveu, se foi um ambiente de escassez, foi um ambiente ou de fartura, dois irmãos interpretaram aquela realidade de uma forma totalmente diferente, né? Sim. Como dois irmãos se tornam com crenças tão diferentes, tendo a mesma criação, né? Então é muito a interpretação. É bem verdade isso. Nossa, eu e meu irmão, água e vinho, assim. Eu e meu irmão somos água e vinho. Então é impressionante como dois irmãos criados na mesma casa, na mesma família, com as mesmas condições, interpretam a realidade deles de uma forma completamente diferente e têm crenças completamente diferentes, né? Então essas experiências, elas ficam como impressões, e daí no momento em que uma conexão foi feita, é mais provável que aquela conexão seja feita novamente, porque aquele caminho já existiu antes. Que a neurociência fala das sinapses e dos caminhos que são feitos no nosso cérebro. Na verdade, quando a gente fala da nossa mente profunda, são das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Da energia que circula em nós. Então, no momento em que aquilo é reeditado, formou um padrão. E daí você fala, eu sou assim, né? Eu sou mais fechada, eu sou mais tímida. Só que, na verdade, teve alguma coisa, tem uma causa, tem alguma coisa que foi formando para que aquilo acontecesse. E sem ter consciência do que está nos limitando hoje, eu acho que tem muito a ver com o nosso poder ou não de acelerar a nossa realidade, de criar a nossa realidade, ou de atrasar a materialização da nossa realidade. Tem muito a ver com esse lugar, porque esse lugar é o mais profundo que governa o nosso pensar, sentir e agir. É desse lugar, né, que se eu estou num lugar de crença bem inconsciente minha mesmo, de não merecedora, né? Eu não vou me sentir merecedora. Posso ter ideias magníficas, contatos ótimos, mas eu estou num lugar ainda de falta, de não suficiência, que eu não vou merecer aquilo que... Você se sente merecedora? Eu sim. De algumas coisas, eu estou trabalhando, mas é sim. É exatamente isso, né? Você está falando uma coisa, mas no fundo você sente isso, e isso você sente a diferença. Sim. Então, conta um pouquinho como é que foi quando você veio pra cá e começou a falar, bom, vou fazer do meu propósito, isso é meu propósito, tá? Tinha medo, tinha insegurança, não tinha? Como é que estava a sua cabeça nesse momento que assim, tá claro pra você o que você quer, não significa que tá tudo resolvido, né? Então, quando eu voltei pro Brasil, eu senti que eu precisava fazer isso, assim, que eu queria muito. Eu tinha organizado um curso, né, para ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito e a sua paixão. E em 2011 foi a primeira vez que eu quis colocar isso em prática, logo que eu cheguei. E foi muito interessante essa experiência, porque eu falei para as pessoas que eu conhecia, né, que eu queria fazer aquilo, e abri uma turma para começar a tal dia. Esse tal dia era uma segunda-feira. Eu estava na quinta-feira
morrendo de medo, com muita insegurança, porque aquilo era tão forte para mim que eu queria fazer aquilo da vida, mas eu estava de volta numa realidade, a mesma realidade que eu vivi a vida toda, mas eu tinha mudado muito. Eu estava num lugar muito diferente interno, que eu queria trazer coisas diferentes para o mundo. E eu sabia que eu queria trazer isso, porque eu tinha vivido isso. Era quinta-feira, tinham 3 inscritos. 3 inscritos. Acho que 3, tipo, 1 ou 2 eram bolsa, que era gente que eu queria. E eu já tinha alugado o lugar, eu estava assim, com muita vontade de fazer, mas dentro de mim tinha um medo de não ser suficiente, né? De eu não ser suficiente para poder estar pronta para fazer esse curso. Tinha um medo enorme de escassez, de eu não conseguir viver disso, daquilo que eu amava, e de eu ter que procurar algum emprego, alguma coisa. E aí eu estava nessa, só que faltavam alguns dias, poucos dias para o curso começar. E na quinta-feira à noite eu tive uma conversa comigo mesma. Eu falei assim, é o seguinte, ou você é verdadeira com você, né? Ou se eu realmente, eu assumo que eu quero fazer isso, que é verdadeiro do meu coração e que isso tem força, né, para transformar, para ajudar pessoas. É uma necessidade que eu sei que muita gente tem e que eu quero me colocar como um canal mesmo para que isso aconteça no mundo. Ou não. E aí eu virei uma chavinha dentro de mim, foi uma decisão que eu tive que tomar dentro de confiar. E aí na segunda-feira tinham 19 pessoas, mas eu tive que confiar. E daí é incrível, eu pude experimentar em um período muito curto de tempo quanto a energia de quem estava fazendo, no caso era eu, né? Mas estou falando para você que está pensando em realmente colocar a sua paixão no mundo, de ter coragem mesmo de dar mais um passo em direção a criar a sua realidade, como é o tema desse encontro de hoje, que tem um campo, né? Não querendo ir para o misticismo, assim, mas existe um campo de realização, existe um campo... É uma coisa quântica também. É uma coisa quântica. Então, no momento em que o criador, né, pode ser de um negócio, de uma ideia, de um encontro, do que for, ele realmente está conectado com aquilo que ele está se propondo, ele está se tornando um com aquela ideia, né? O fazedor é um com a criação, ele realmente entende que aquilo é uma verdade, que aquilo vai beneficiar outras pessoas, é verdadeiro. Eu sinto que muda tudo. E daí quando eu tomei essa decisão que era verdadeiro para mim, todo mundo sentiu isso. E na hora, assim, todo mundo queria se inscrever, né? Então, lindo, e aconteceu 2 vezes. Daí a segunda também teve um teste. É isso, porque é importante também falar, não é porque a gente assumiu isso e que nunca mais a gente vai passar por essa habilidade, Exato, né? O segundo curso foi a mesma coisa. E aí... Mas você já estava mais segura do que você era capaz de fazer. Sim, só que mas tem a nutrição do dia a dia, né? Não é a gente fazer uma coisa e de repente é fazer aquilo todos os dias. Sim. É fazer aquilo da sua vida, né? Fazer da sua paixão a sua vida. Então, que aquilo tenha uma continuidade do dia a dia, porque a gente está vivendo dia após dia. E a gente tem que viver e ser um com a paixão todos os dias, e não só naquele dia que vai acontecer aquilo. Então, tem as provas. E aí a segunda prova foi exatamente igual. Medo. Será que deu certo uma vez, mas será que vai dar certo de novo? Né? E é aquilo, né? Tinham pouquíssimos inscritos, de repente algo mudou dentro de mim. Eu falei, eu vou ser verdadeira comigo e vai acontecer porque é verdadeiro, tá vindo do meu coração, tá pulsando dentro de mim e eu sei que é isso que eu tenho para entregar para o mundo. E aí, a partir daí, foi. Ou seja, você precisa sempre estar se acessando, né? Não adianta você acessar uma vez e achar que resolveu, né? Sempre. E eu sinto que esse propósito, né, quando a gente realmente consegue se conectar com ele é o que nos nutre todos os dias e ao mesmo tempo ele é o que você compartilha com o outro, é o que te nutre. Então o que a gente escolhe fazer a todos os momentos é o que está nos nutrindo. Então o princípio do Universality é que a gente possa se tornar um com o universo, que a gente possa se tornar um, né, através do nosso servir. E que eu acho que é a forma mais poderosa que a gente tem hoje como seres humanos, que a gente tem um papel, cada um da sua forma mais linda e da sua forma mais específica e única, né? Um papel de realmente ser uma luz nessa teia totalmente interdependente, né? De evolução da humanidade. Então,
no momento em que você escolhe, né? Você é otimista? Você acha que a gente está numa fase, num momento positivo do planeta para poder acessar a nossa internalidade? Acho que a gente está num momento muito propício, né? Que a gente nunca teve tanto acesso a, principalmente, sabedorias mais antigas, né? Estão aí há tanto tempo, né? Que estão aí há tanto tempo e que eram algumas muito secretas e sagradas e restritas. E hoje está tudo escancarado, né? Hoje a gente está podendo ter acesso a todos os tipos de treinamento, porque não é só acesso ao conhecimento. Sim. Eu acho que a gente tem que se treinar. Sim. Porque a gente se treinou de uma outra forma muito diferente. Então a gente tem que estar passando por um treinamento. Então o melhor momento até hoje que a gente viu para que isso acontecesse. Então eu sinto que nesse caminho, né, do autoconhecimento, da descoberta, às vezes aperta para poder aliviar. Sim. Tem que apertar antes, porque tem lugares dentro de nós que se a gente também não acessa o que está precisando ser transformado, né? Eu sinto que tem dores que não podem ser curadas se a gente não sente elas de verdade. Entrar na dor, né? Porque Entrar às vezes a gente na tem dor. mania de querer autoconhecer, tipo, se vou eliminar esse sentimento, né? E não é isso. Você sabe que eu fui ver o filme antes de ontem da Marina Abramovic, que chama Espaço Além, e ela passa por várias experiências espirituais. E o diretor foi apresentar o filme, era o pré-lançamento. E ele falou, olha, é um filme de autoconhecimento, espiritualidade, então não esperem um filme rosinha, com muitas coisas lindas acontecendo, vão acontecer coisas fortes. Eu sinto assim, que esse lugar que a gente está se propondo a dar um passo além, né, para encontrar esse espaço que tem além de nós mesmos, que tem dentro de nós, mas que habita dentro de nós e que não é acessado facilmente, ele muitas vezes é difícil, né? É um caminho árduo, é um caminho que precisa ter muita determinação. Dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir muitas vezes dá vontade de largar tudo, deixa eu ficar onde eu estava, que estava bem melhor. Então, quando a gente começa a mexer várias coisas, dói muito, porque são dores que estão dentro da gente, né? Armazenada durante tantos anos, né? E a gente vê que temos 7 bilhões de seres humanos doídos, né? Com dor, com sofrimento e com o potencial também de iluminação, né? Os seres, eles não têm os instintos negativos, né? Isso é criado aqui. Então, genuinamente, todo mundo é bom. E eu sinto que a gente está chegando num momento assim, só estamos aqui num momento de tanta crise e dificuldade, porque a gente está acessando coisas para serem transformadas de uma forma mais perene. Quero acreditar assim, Sim. né? Para que coletivamente a gente possa chegar num outro lugar. A gente sente essa geração que está vindo, já está vindo completamente chipada e diferente. Pois é. Porque eles que vão dar continuidade a muita coisa, né? Então, a energia é uma coisa, ela ocupa lugar no espaço, né? Com certeza. E todos nós, co-criando a nossa realidade, eu sinto que somos co-criadores. Né? A gente está escolhendo criar a realidade, mas existe um campo todo e uma rede totalmente interdependente com tudo e todos que está criando uma realidade coletiva, né? Nova. Então, todos nós somos agentes de transformação e de evolução. E a gente tem que escolher o nosso caminho para entender aonde que a gente quer evoluir e transformar. De que forma, porque tem infinitas possibilidades. E cada um pode escolher a sua. Sim. Que já é infinita, que já é enorme, né? Então, no momento em que cada um pode realmente se comprometer em ser esse agente de transformação, a gente vai criando novas realidades e que a gente permite que o outro também crie a sua realidade. Mas é uma evolução coletiva. Sim. É uma evolução que parte do indivíduo, mas que ela se torna coletiva. Então eu sinto que estamos co-criando, né? Co-criando uma nova realidade e a gente pode acelerar ou pausar, a gente pode fazer com que ela demore mais, né? Então cabe a nós escolhermos, mas eu acho que a gente precisa mesmo de incentivo. Eu sinto que a gente precisa de exemplos, a gente precisa de forças que habitam dentro de cada um de nós, mas pessoas e
e projetos que realmente incentivem a gente a fazer isso, porque quando a gente vê que o outro também faz, fica mais fácil. Você fala, nossa, o outro também está acreditando nisso, isso também é legal, né? A educação está passando por uma reforma enorme, tomara que a gente chegue num lugar muito diferente da educação que a gente teve há 20 e poucos anos atrás. Isso ajuda a estimular a autoestima das pessoas, né? Que ela foi muito reduzida, né? Geralmente ela foi reduzida, e quando você vê se as pessoas se dão as mãos, eles perguntar no grupo o que é que seu principal sentimento no final, assim, quando as pessoas terminam o curso, quais são as principais mensagens que elas sentem? Tipo, estamos juntos, ou como é que mudou minha vida, mas o que você sente que é uma coisa bem comum que tem entre todo mundo? Então, o Universality ele sempre foi feito em grupo, pela experimentação do poder de transformação individual através de um grupo, mesmo num trabalho de autoconhecimento. Chega uma hora que você não consegue mais acessar conteúdos seus, você só com uma pessoa, com um terapeuta, não desvalorizando um trabalho, tá? Individual. Mas, especificamente assim, desse trabalho do coletivo, eu sinto que o outro serve como um espelho tão grande para enxergar coisas que eu não estava podendo enxergar dentro de mim. E ao longo do processo, como a gente vê crenças limitantes, paixão e como manifestar tudo isso, esse propósito, com todo o seu poder e verdade para fora, eu sinto que chega uma hora que o grupo se potencializa demais, porque vê que o outro também pode, o outro também tem o seu brilho. Quando eles descobrem juntos, tanto as crenças limitantes no começo, depois quando a gente muda de oitava e trabalha paixão, propósito, todo mundo dá a mão e fala assim, a gente vai fazer com universos completamente diferentes e forças totalmente diferentes e complementares, mas a gente vai mudar a nossa realidade. E eu sinto que é a força que sustenta, porque a gente precisa de sustentação. Precisa estar mais fazer junto, isso. Né? Os afins estando cada vez mais próximos. Que é a comunidade, é o poder da comunidade. Nós somos uma grande comunidade que esquecemos que a gente é irmãos, todos somos irmãos, e que eu quero muito que você dê certo. E quando eu quero que você dê certo, né, eu estou automaticamente querendo que você dê certo. Que eu dê certo, mas o meu dar certo vai depender de você. Sim, da óbvio. Ação, né? É obviamente. Então não dá para que eu queira que o outro não dê certo e eu dê certo, porque não é inteligente, porque ele é algo que não está olhando um espectro maior, que a gente é o coletivo. E a gente volta lá no começo do compartilhado, né? Não dá pra gente fazer nada sozinho, a economia está mudando, está tudo mudando, as pessoas juntas se sentem mais reforçadas, né? Muito. Para poder fazer acontecer. Eu tenho um livro de cabeceira hoje que ele se chama A Revolução do Altruísmo. Peraí. Que, nossa, maravilhoso. De quem que é? É do Mathieu Ricard, que é aquele... Conheci ele. É Mathieu Ricard que fala? Mathieu Ricard. Vou falar. O homem mais feliz do mundo, né? Tem um livro, peraí. Gente, bom, um livro de umas 1000 páginas. Conheci ele, ele é incrível. Ele é incrível. Vou tirar mais um pouquinho. Tá pousando aqui do lado. Tá vermelhinho tudo aí funcionando, né? Tá pousando aqui mesmo. Esse é helicóptero. Esse é helicóptero. Faz mais barulho, né? Será que tá bom? Tem um livro que é do Mathieu Ricard, que é um lama, que é considerado o homem mais feliz do mundo. Foi com ele que fizeram vários experimentos da neuroplasticidade do cérebro, que a gente tem esse poder. Poder, porque criar sua realidade é ter... Sim. A gente está cheio, né, de poder. E ele é a prova, né? Ele é a prova de até mudar o nosso cérebro, né? E se chama Revolução do Altruísmo. E é completamente fantástico, porque a gente está falando aqui das gerações, das economias, né? Tá tudo, acho que as leis espirituais estão realmente se manifestando aqui de uma forma devagar, mas a gente está podendo experimentar isso muito. Então, eu vejo hoje empresas como o Airbnb, é o maior
empresa de hotéis do mundo, só que ele só é uma plataforma que empodera as pessoas para poderem colocar os seus lugares como hospedarias para receber outras pessoas, né? O Uber é essa economia, assim, é uma plataforma que quer o bem de todo mundo. Todo mundo sai bem, né? É o motorista que ganha dinheiro, é a gente que economiza, né? É a empresa, é o planeta. Então, assim, a gente vê que hoje o futuro chegou. Eu sinto que, assim, o presente é como eu vou poder beneficiar melhor o bem comum. E quanto mais eu beneficiar o bem comum, mais realizada verdadeiramente, plena, eu vou sentir, porque a gente sente, e de alguma forma mais eu vou estar tendo o verdadeiro sucesso, porque eu vou fazer pessoas mais felizes, mais evoluídas, eu vou ser mais feliz, e assim caminha. E se todo mundo puder servir, né, estar a serviço no que te faz bem, mas de uma forma, pensar no coletivo, a gente tem que sair do ego e passar para o eco, com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus, a gente está tirando todas as nossas barreiras de ego e eco, do individual e coletivo, do que é material e espiritual, do que é eu e você, do que é dentro e fora, do que é profissional, espiritual, emocional. A gente tem que se entender de uma forma mais holística, né? Do holos, né? Que compreende tudo. Agora é a hora. Chegou. Hoje você é uma mulher feliz? Eu me considero, eu me sinto. Você se sente Eu me feliz? sinto feliz, eu me sinto feliz. Está entregue, né? Você tá no fluxo da unidade e da autenticidade, né? Eu sinto que o único termômetro é o nosso coração. Ninguém vai poder falar, nossa, ela tá feliz ou ela tá triste. A gente sente, né? Reflete um pouco, mas o único termômetro é o nosso coração. Saber se ele tá podendo se abrir, se você tá podendo vibrar pelas coisas que a gente faz. Então, a minha dica, assim, aqui para que cada um realmente possa ser verdadeiro e encontrar o que te faz bem, né? Começar com essas perguntas para que você possa realmente ser um verdadeiro criador da sua realidade, porque nessa vida eu sinto que esse caminho, assim, do caminho correto para você, de dar cada passo em direção ao seu coração, ao que te faz feliz, ao que tem significado especial, não tem nada mais incrível e não tem aventura melhor que a gente possa fazer aqui nessa existência. Estou com você, que você encontre o que te faz bem de verdade, né? Aonde é o seu lugar, onde você se sente na sua pele, onde você realmente pode criar a sua realidade de verdade, porque não tem aventura mais valiosa nessa vida do que essa aventura do coração e de criar a realidade que você quer. Então, para que a gente possa ser uma rede, né, a gente precisa que cada um realmente se conecte com o seu propósito, para que realmente todo mundo possa tá bem alinhado com o que gosta e ser bem corajoso mesmo, porque a gente vai mudar, ser a mudança que a gente quer no mundo, e isso é individual e coletivo. Então, que sejamos criadores da nossa realidade, que você tenha coragem mesmo e bastante honestidade, porque todo o universo vai fluir ao seu favor. Uau! Dorme com essa! Dorme com essa! Bom, depois deve não ter mais nada o que falar. Rê, muito obrigada, gente. Foi um presente, de verdade. Você é uma querida. Linda. Tô aprendendo muito, de verdade. Assim, foi muito. Na verdade, eu nem lembro direito como eu me comportei.